Vamos lá, pessoal. Bom, hoje a gente vai entender como é que funciona para calcular a área da superfície de uma revolução. Tem alguns passozinhos que é importante a gente entender antes de utilizar a fórmula. Existe uma fórmula que a gente calcula a área da superfície de uma revolução, mas vamos entender como é que funciona esse processo. Bom, imagina que a gente tem a nossa função, vamos dizer que é uma f de x, por exemplo, uma função qualquer, a gente aqui tem o nosso eixo e aqui tem os limites. Ou seja, para a gente calcular, imagine que a gente tem essa função e que a gente quer rotacionar essa função em torno desse eixo x aqui. Vamos supor que aqui é o eixo x. Certo? A gente quer pegar essa função e rotacionar ela por completo, 360 graus, e assim a gente vai formar um sólido. Mas nesse caso a gente não quer volume, a gente quer área da superfície dessa revolução aqui, tá? Dessa rotação em torno do x. Bom, bem interessante. Vamos lá. Antes de tudo, a gente tem que saber como calcular o comprimento desta curva aqui, para fazer esse cálculo. E é bem interessante como a gente calcula. Imagina aqui, a gente tem um pedaço aqui dessa nossa função. E vamos dizer que esse pedaço seja um ΔL, por exemplo. O comprimento dela toda é L, um ΔL. E aqui ela tem as suas correspondências no eixo x. Aqui vamos dizer que esse pedaço aqui seja o nosso ΔX. Perfeito? E por consequência, nós vamos ter aqui também um delta aqui no eixo y, aqui é y, tá? E aqui é x, um ΔY também, certo? Então, se por exemplo, vamos explodir essa figura para cá, seria como se fosse um triângulo retângulo, concorda? Aqui é ΔX, aqui é ΔY e aqui em cima é a hipotenusa. Opa, é a hipotenusa, ΔL, certo? Então aqui, olha só, mas o interessante é que isso daqui a gente tem que considerar esse cara aqui indo para o infinito, né? Na verdade, é algo muito pequeno aqui. Bem pequeno essa distância aqui. A gente exagerou aqui, é um ΔL, né? Muito grande. Mas na verdade, imagina que isso daqui fosse um pedaço bem pequeno, né? Tendendo a zero. Então a gente poderia calcular da seguinte forma. Vamos botar aqui ó, esse ΔL. O ΔL funcionaria assim. Ó. Seria ΔL ao quadrado igual ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. E assim a gente calcularia o ΔL, aquele ΔL ali que a gente traçou. Seria ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, raiz de todo esse pessoal aqui dentro, certo? Mas a gente sabe também que, é uma informação importante aqui, deixa eu botar aqui, que o nosso ΔY, o ΔY sobre o ΔX, deixa eu botar aqui do lado, que é melhor para a gente ganhar espaço. Deixa eu botar aqui, o ΔY dividido por ΔX, ele é igual ao quê? Ele é igual à minha tangente naquele ponto x. Imagine que a gente tem um ponto x aqui, ó, certo? E a gente também tem uma função aqui, uma f de x. Opa, deixa eu botar aqui. Nós temos uma f de x aqui, certo? E a gente tem que saber isso aqui. A gente sabe lá do cálculo básico, né? Então, a gente pode jogar para o outro lado o nosso ΔX e dizer que o ΔY é f' de x vezes ΔX. Correto? Então, o que a gente vai fazer com essa informação? Essa informação aqui vai ser importante aqui, ó, certo? Eu vou pegar esse carinha aqui e vou jogar aqui dentro dessa nossa raiz quadrada. Tá legal? Então, vai ficar assim, ó, vamos botar aqui. Vai ficar o ΔL vai ser o ΔX ao quadrado mais o ΔX vezes o f' de x, todo mundo ao quadrado, certo? Raiz quadrada desse pessoal aqui todo, né? Então, como é que vai ficar? ΔL vai ser igual ao ΔX ao quadrado mais o ΔX ao quadrado vezes o f' de x ao quadrado também, raiz de todo esse pessoal que está aqui dentro, certo? Ou seja, aqui a gente tem o ΔX e aqui a gente tem o ΔX. É claro que a gente botando evidência, a gente vai botar esse ΔX para fora da raiz, correto? Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar o nosso ΔL, por final vai ser ΔX
Δx raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado. Ok? Então, olha só, porém a gente está calculando algo muito pequeno, né? Algo tendendo a zero. Então, a gente pode dizer o seguinte, a gente pode dizer que isso aqui é um um dl, né? Por exemplo, dl, e aqui a gente pode dizer que é 1 mais f' de x raiz quadrada, e vamos botar o dx aqui desse lado aqui, dx, certo? E a gente sabe que a gente pode calcular a integral. Se a gente botar a integral dos dois lados, a gente vai achar aqui, vamos botar aqui desse lado, vamos achar o L. O L será igual. Aí a gente põe a integral. Como a gente está calculando aqui, ó, de A até B, a gente põe os limites de integração. Vai ser de A até B, raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado vezes dx, certo? Então, é bem interessante isso, que é assim que a gente calcula. Opa, deixa eu botar aqui. É assim que a gente calcula o nosso comprimento L aqui, tá ok? Então, vamos guardar ele aqui. Isso aqui é importante para a gente, para calcular a área. Vamos separar aqui. Tem questões que pedem para a gente calcular apenas o comprimento dessa curva. Então, seria simplesmente calcular essa integral aqui, certo? Essa integral indo de A a B dessa raiz quadrada aqui. Tá ok? Certo. Mas o que a gente quer, na verdade, a gente quer a área. A área da superfície dessa revolução aí, dessa rotação em relação ao eixo x, certo? Ou seja, tem uma teoria bem interessante, a teoria de Pappus, vou botar aqui, que diz o seguinte, vamos botar numa outra cor, que a área de uma superfície ela vai ser igual a 2π vezes o d vezes o L. Aí a gente se pergunta, mas que d é esse, né? O d é o centro, é a distância, é o centro de gravidade da linha até o eixo. Que linha? A linha da nossa função. Aquela aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Essa linha aqui. E você lembra que a gente falou que esse dl aqui está tendendo a zero muito pequenininho? Ou seja, é essa linha aqui a distância dessa linha, do centro de gravidade dessa linha até o nosso eixo x. Se perceber como está sendo muito pequenininho, como se fosse um ponto esse dl aqui, ΔL, é como se fosse um ponto, algo muito pequeno. Então, se a gente pegar o centro de gravidade de algo muito pequeno, vai ser a própria distância aqui, ó, certo? Como eu disse que essa distância, esse dzinho aqui, é a distância do centro da gravidade dessa linha até o meu eixo x, então vai ser a minha própria f de x, o meu d, certo? É a distância desse cara aqui até o meu eixo x, que é o meu próprio o quê? F de x, certo? Então vamos botar aqui que o nosso dzinho aqui é o próprio f de x. É a distância do centro de gravidade dessa linha até o eixo x, que nesse caso aqui é igual ao nosso f de x, certo? Então, se a gente substituir, vamos botar aqui, vai ser o S. Vamos botar, como a gente está calculando tudo em relação a delta, vamos botar aqui o ΔS vai ser igual a 2π, certo? Vezes f de x, né, que a gente já está substituindo, vezes o meu ΔL. Ok? Perfeito. Então, se a gente quer calcular o S, vamos botar aqui, o S vai ser... Agora a gente calcula a integral, é somatório de vários pedaços do S. Vai ser a integral, certo? De 2π vezes o nosso f de x vezes o dl. Ok? Mas nesse caso, como a gente está calculando a integral, vai ser o nosso... Vamos botar aqui. Mas antes disso, a gente poderia até botar direto, né? O nosso d é o dl. Vamos botar aqui. dl. Certo? Ok. Mas como a gente quer calcular, a gente quer tirar esse L aqui, dl, a gente vai botar em relação ao dx. Certo, mas quem é o meu dl? Quem a gente pode substituir? O meu dl é justamente esse carinha aqui, ó. Aqui, ó, ele aqui, ó. Tá vendo o dl? A gente tem um L total e tem o dl, algo muito pequenininho, um pedaço bem pequeno. Então vamos substituir ele ali. Então vai ficar assim, ó. Vou botar aqui, vai ser o S
A área da superfície vai ser igual. A gente calcula aqui a integral 2π vezes o f de x vezes aquele cara que a gente vai substituir. Vai ser a raiz de 1 mais a derivada de x ao quadrado vezes dx. Interessante. Então, a gente pode dizer que a nossa área, o S vai ser... Vamos jogar 2π para fora, que a gente costuma fazer isso. 2π, a integral, como a gente está calculando de A a B, vamos botar aqui. Agora, o nosso f de x vezes 1 mais aqui, né? A raiz desse cara aqui todo, dx. Tranquilo? Então, é assim que a gente calcula a nossa área, certo? A superfície dessa área, a área da superfície de uma revolução. Então, é dessa maneira que a gente calcula. Então, a gente sempre utiliza essa fórmula aqui. Eu fiz essa demonstração toda aqui para vocês entenderem de onde vem. A gente utiliza a teoria de Pappus, né, o teorema de Pappus, mas a partir dessa configuração aqui, desse comprimento da minha curva. Então, tem questões que pedem apenas o comprimento de uma curva em relação a um limite aqui de integração e também pede para calcular a área dessa curva quando rotaciona em relação ao eixo x. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Até a próxima. Tchau, tchau.